Gênesis 20 começa dizendo que Abraão partiu para a terra do Neguev, uma região desértica ao sul de Hebron. Então Abraão habitou entre Kadesh e Shur e permaneceu por algum tempo em Gerar. Gerar era uma cidade filisteia que ficava na divisa entre a Palestina e o Egito, a cerca de 16 quilômetros ao sul de Gaza. Nesse contexto, Abraão teve a ideia de combinar com Sara, sua mulher, que para as pessoas em Gerar, eles diriam que eram apenas irmãos. Aqui vale lembrar que Sara de fato era irmã de Abraão por parte de pai. Gênesis 20, verso 12. Ou seja, segundo as palavras de Abraão, Sarai é filha de seu pai Terá, mas não é filha de sua mãe, esposa de Terá. Não era bem irmã literal. No contexto cultural da época, na sociedade patriarcal, todos abaixo do pai eram irmãos, e o sobrenome de cada um era o nome do seu pai. Portanto, o nome completo de Abraão era algo como Abraão filho de Terá, e palavras e termos para primos e sobrinhos não existiam, mas para primo se poderia usar meu irmão, filho do irmão de meu pai. E para sobrinha, minha irmã, filha de meu pai, mas não de minha mãe. Naquela cultura, se um pai de família morresse, seus irmãos, ou o avô poderiam tomar os netos como seus filhos, se nenhum dos filhos homem fosse adulto para assumir a casa. Mas tudo isso não muda o fato de que Abraão estava usando de engano ao esconder que Sara também era sua esposa. Consequentemente, Avimelech, rei de Gerar, mandou buscar Sara. Gênesis 20, verso 2. Esse Avimelech que aparece em Gênesis 20 não deve ser confundido com o Avimelech, que também era rei de Gerar no tempo de Isaac. Gênesis 26. Este era um título oficial de vários reis filisteus, similar ao título Faraó entre os egípcios e César entre os romanos. Após Avimelech ter levado Sara para sua casa, Deus falou com Avimelech em sonhos durante a noite. Geralmente essa comunicação através de sonhos estava restrita a certas pessoas de entre o seu povo escolhido. Mas algumas vezes, excepcionalmente, Deus também falava através de sonhos com pessoas de fora do povo da aliança. Esse foi o caso de Avimelech. Comparar com Gênesis 31, verso 24. Gênesis 40, verso 5. Gênesis 41, verso 1. Números 22, versos 9 e 20. Daniel 2, o sonho de Nabucodonosor. Mas sempre era em prol do seu povo a finalidade desses sonhos dados a idólatras. Deus avisou a Abimelech que ele seria punido de morte porque tinha tomado uma mulher casada. Gênesis 20, verso 3. Mas Avimelech ainda não tinha tido qualquer relação com Sara, e por isso clamou pela misericórdia do Eterno. Gênesis 20, verso 4. Avimelech, que ainda não havia se aproximado dela, porque Deus o havia impedido por doença, desculpou-se alegando que não havia feito nada de errado, pois supunha que Sara era irmã de Abraão, de acordo com a declaração do marido e dela própria. Ele ainda disse: matará também uma nação justa, tentando justificar sua inocência.
talvez também aludindo à destruição de Sodoma, Gomorra e cidades vizinhas, pois lá, também, o tratamento de estrangeiros e ofensas sexuais foram a causa da destruição. Só em Sodoma havia crueldade desumana contra estrangeiros e grande devassidão na vida sexual. Já no caso dele e seus servos, supostamente seriam inocentes, pelo fato de que ainda não tinha tocado em Sara. Mas por que vieram pragas sobre Avimelech, suas servas e esposa? O fato de Sara ser casada não é a única consideração neste caso. O fato de Avimelech tomá-la contra sua vontade é um pecado de violência, um pecado muito grave, ainda mais por ser esposa de um homem como Abraão, assim como fez também Faraó. Gênesis 12. E as servas e a esposa de Avimelech eram suas cúmplices. No caso de Faraó, pela linguagem, as pragas teriam sido mais graves do que com Avimelech e os de sua casa, pelo fato de ter ocorrido uma relação sexual. Embora as escrituras não falarem especificamente que o faraó consumara sua união com Sara, a esposa de Abraão, o texto mostra fortemente que esse é o caso. Primeiro, o faraó tratou Abraão extremamente bem, por causa de Sara. Gênesis 12, verso 16. Enriquecendo Abraão com ovelhas, bois, burros, camelos e servos, incluindo Agar. Isso não aconteceria da noite para o dia. Portanto, Abraão ficou no Egito por um período de tempo e Sara esteve na casa de Faraó durante a maior parte desse tempo. É difícil imaginar que o faraó não tenha tido relações sexuais com Sara nem mesmo uma vez durante esse período. Em segundo lugar, algo mudou que fez com que Deus afligisse a casa de Faraó onde ela não havia sido afligida antes durante a estada de Sara. Pela linguagem literal, está escrito: tomei-a para mim por mulher. Então é provável que Faraó tenha dormido com Sara como fazia com as outras mulheres de seu harém, e então veio a aflição por parte de Deus. Sara era uma mulher casada. É nesse ponto que a atitude de Faraó em relação a Abraão muda, a oferta de presente cessa e ele percebe, de alguma maneira que o texto não menciona, que Sara não é irmã literal de Abraão, mas sim sua esposa. Gênesis 12, versos 17 a 19. Então Deus não quis permitir de novo que ocorresse tal coisa com Sara. Voltando ao texto, o clamor de inocência de Avimelech foi admitido por Deus, que disse a ele que o impediu de pecar ao tocar em Sara, e ordenou-lhe que devolvesse a mulher imediatamente a seu marido, que era um profeta, para que Abraão orasse por ele e salvasse sua vida, e ameaçou-o com a morte certa para si mesmo e para todos os que lhe pertenciam, caso recusasse. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta e clamará por ti, e viverás. Se, porém, não a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Gênesis 20, verso 7. É notável o modo como Deus chamou Abraão de profeta. Em Gênesis 20 é a primeira vez que alguém é chamado de profeta na Escritura. Isso está de acordo com a história de Abraão, um homem que por cumprir os mandamentos do Eterno recebia revelações dele e intercedia em favor de outras pessoas. Gênesis 12, verso 7. Gênesis 15, verso 1. Gênesis 18, verso 17. Gênesis 26, versos 3 a 5.
Após o sonho, quando Avimelech contou para seus servos todas essas coisas, todos ficaram com muito medo. A razão pela qual todos ficaram abalados é que tinham aprovado o que Avimelech tinha feito, de ter tomado Sara. Até então, no conhecimento deles, apenas irmã de Abraão, ou seja, eram cúmplices. Ele então mandou chamar Abraão e queixou-se amargamente de sua conduta, pela qual havia trazido um grande pecado sobre ele, e consequentemente sobre sua nação caso ele morresse. Avimelech ainda disse mais: que tinhas em vista para fazeres tal coisa? Gênesis 20, verso 10. Abraão respondeu aos questionamentos de Avimelech dizendo que temeu por sua vida, e por isso tomou tal atitude de manipular a informação sobre Sara. Ele pensou que os homens de Gerar lhe matariam para poder tomar sua mulher. Abraão também explicou que a informação de que Sara era sua irmã tinha uma parte de verdade, e que desde que ele saiu da casa de seu pai ele havia combinado com Sara de juntos esconderem a relação matrimonial que tinham. Gênesis 20, versos 12 e 13. Então Abimelech restituiu Sara a Abraão e ainda lhe deu ovelhas e bois, servos e servas. Através de Abraão, o monarca também deu a Sara 1000 siclos de prata como compensação por tudo o que havia acontecido. O rei de Gerar ainda fez questão de dizer que Sara estava justificada perante todos. Isso significa que em nenhum momento ali, sua honra de mulher casada foi violada. Depois disso Abraão orou a Deus e as mulheres, servas e esposas da casa de Avimelech voltaram a poder ter filhos. Isso porque Deus havia tornado estéreis aquelas mulheres por causa do episódio envolvendo Sara, por serem cúmplices de Avimelech tentar tomar Sara contra sua vontade, antes de terem conhecimento dela ser esposa de Abraão. Como já falado, a história registrada em Gênesis 20 não foi a primeira do tipo em que Abraão esteve envolvido. Ele era reincidente nesse erro, pois anteriormente já havia feito a mesma coisa no Egito. Inclusive, ele também foi repreendido por Faraó. Gênesis 12. Portanto, o evento de Gerar mostra que infelizmente Abraão não tinha aprendido nada com a experiência semelhante que viveu no Egito 25 anos antes. Ele tinha provado da proteção misericordiosa de Deus no Egito, mesmo diante de seu erro, e depois repetiu a mesma atitude de desconfiança em Gerar. Ainda que Abraão tenha vacilado, o que ninguém está livre, ele ainda tinha mérito para com Deus. Quando ele orou, Deus respondeu.